Muitos estão com essa necessidade de melhorar o foco, a concentração, a aprendizagem, seja de forma moderada, seja de forma num grau aí médio, ou num grau até mesmo grave, mais grave, né? Alguns casos, vamos supor que a pessoa percebeu com a sua criança, né, ali em casa, ou então, se é exatamente, né, com respeito à autoaplicação, percebe uma dificuldade muito grande, né, em relação à aprendizagem, o ritmo da aprendizagem, sempre é importante, tá, gente? Passar por um acompanhamento médico, fazer uma consulta, né? Verificar certinho o que pode estar acontecendo, porque às vezes vai ser necessário uma pesquisa, uma avaliação, existem algumas condições que precisam ser cuidadas por esses profissionais. E aí, claro que a reflexoterapia também vai poder ser de grande ajuda. Mas existem algumas outras situações que a gente percebe que quando a gente dá atenção, a gente consegue ajudar bastante. Então é o seguinte, ó, quem percebe aí que está precisando melhorar essa capacidade de foco, concentração, aprendizagem, sempre tem, né, como melhorar. E aí, eu acredito que muitos de vocês já perceberam que se, por exemplo, a gente passa um cansaço muito grande, né? Isso vai alterar a nossa capacidade de aprender. Se a gente estiver muito cansado, cansada, mentalmente, fisicamente, vai alterar, né, o foco, vai alterar se a gente não dormir o suficiente. Então, a gente tem aqui que começar a pensar num cenário, assim, mais amplo, tá, gente? Porque, às vezes, algumas pessoas, elas chegam comentando essa dificuldade em aprender. Dificuldade numa leitura, né? Uma dificuldade de concentração. E aí, essas coisas vão estar envolvidas. Então, quando a gente está com muito cansaço, não está dormindo o suficiente, às vezes até a quantidade está o suficiente, mas a qualidade não está o suficiente, né? Não está suficientemente boa. O sono não está reparador. Quando existem as ansiedades, isso também vai alterar a capacidade de aprender, né? Quem está cansado, quem não está dormindo bem, quem está com ansiedade, não para aprender nada, não consegue, muitas vezes, aprender, né, na forma, na proporção como gostaria. Quem tem dor no corpo, dor de cabeça, também a capacidade de aprender, ela fica afetada, né, gente? O que mais, ó, que eu marquei aqui? O estresse, a preocupação, gente, olha só, quando a nossa mente, ó, a palavra já diz, né, preocupação, tá preocupada a mente, já está ocupada antes daquilo acontecer, né? Então, muitas vezes, uma pessoa preocupada, por exemplo, ela sente que não cabe mais nada ali na mente, né? Então, também essa pessoa, ela vai ficar com a capacidade de aprender afetada. Por que eu tô citando tudo isso, gente? Porque às vezes as pessoas, elas têm tanta dificuldade de aprender, mas tanta, assim, para pegar alguma coisa para ler, para parar para compreender alguma coisa, né? Que ela começa até a achar que ela está com alguma situação, algum problema mais grave. E claro, como eu mencionei no início aqui da live, né? Sempre vai ser interessante verificar, avaliar como profissional, um médico, fonoaudiólogo, quando existe alguma dificuldade muito séria. Mas esses fatores aqui são importantes também a gente considerar, né? Essa preocupação. O que mais? Olha, fatores nutricionais. Então, uma má alimentação também influencia na capacidade do aprendizado. Um esgotamento mental. Anotei aqui também para falar para vocês, né? Então, muito cansaço, muita preocupação, vai gerando esse esgotamento mental. Uma pessoa esgotada mentalmente, ela também fica com a capacidade reduzida. E para todas essas situações aqui, gente, a reflexoterapia proporciona o alívio e o tratamento, contribui no tratamento. E as pessoas, logo desde a primeira sessão, já percebem
mudanças significativas em relação a todas essas situações, o que tem um impacto lá na capacidade de aprender, né? As sobrecargas também no dia a dia, excessos de responsabilidades, né? Ali no trabalho, uma mente muito acelerada. Então, tem gente que já tem uma tendência a os pensamentos acelerados. E eu acredito que vocês vão concordar, né? A gente tem um excesso de estímulo muito grande em relação às redes sociais, por exemplo, hoje em dia. Às vezes a gente mal acabou de ver um assunto, já tem outro, né? Uma barrinha ali no nosso celular, chegando mais, e às vezes a gente nem termina um, né? A gente já pula para o outro e a gente não chega nem a compreender completamente um assunto, a gente já vai para outro, ou às vezes a gente vai fazer uma pesquisa sobre determinado assunto e a gente vê tanta coisa, né? A gente vê tanta coisa que vai passando ali que às vezes a gente desliga o nosso celular e não pesquisamos sobre aquilo que a gente inicialmente pegou o celular para fazer. A gente não faz. Então, isso também vai, né, esgotando, vai cansando a mente, vai sobrecarregando e vai deixando ela muito acelerada. Tem também a situação aqui, né, relacionada a traumas que eu anotei. Por exemplo, às vezes a gente passa por algumas situações em que essa capacidade de aprender fica afetada, dependendo da situação. Seja criança, ou seja um adulto, ou às vezes o adulto tem uma capacidade de aprender reduzida por coisas que aconteceu quando criança, né? Uma outra situação aqui, o pós-Covid, né? Então, tem muita gente que percebeu que pegou, né, essa situação, Covid, e notou que o cognitivo, tem até pesquisas falando sobre isso, ficou também com algumas alterações. E mesmo tudo aquilo que a gente passou aí na pandemia, né? Todas as notícias que ficaram chegando para a gente, tudo aquilo que a gente lia, tudo aquilo que a gente ouvia, todo o medo gerado. Então, também o cérebro vai ficando mais impactado em relação a isso, né? As novidades, ao aprender, a algo novo. Também, para muita gente, houve um abalo aí, né? Então, eu acredito que muitos de vocês, se não todos, uma dessas coisas já sentiu ou está sentindo, né? Porque são situações comuns do dia a dia. Só que dependendo do nível que está tudo isso, vai ser muito. Vai impactar muito lá na aprendizagem, né? Dependendo da proporção. E às vezes não vai ser só uma situação aqui puxa a outra. Então, se não dorme, vai estar cansado, às vezes já tem uma personalidade de ter uma mente mais acelerada, de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes está passando por um estresse, do estresse vem essa ansiedade, então vai juntando tudo isso. E aí, em relação a essas situações mais traumáticas, aquilo que ouvimos também ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa na infância, aquilo que a gente foi ouvindo e muitas vezes acreditando ou percebendo ou entendendo. Às vezes não era bem daquele jeito, mas a gente entendeu que muitas vezes a gente não é tão inteligente, a gente não é tão bom, né, para aprender determinadas coisas, não tem tais habilidades, ou foi dito para nós, ou nós entendemos dessa forma, ou nós acreditamos dessa forma, e aí vai crescendo achando mesmo, né? Que eu não consigo aprender, eu não sou boa o suficiente, E quantas vezes também, né? Às vezes ouviu, né? Que eu sou burra, eu sou boba, isso não é para mim. Então isso vai ficando ali, né?
no subconsciente, e cada vez que a pessoa às vezes vai tentar ler alguma coisa, vai tentar fazer uma prova, vai tentar, né, desenvolver uma habilidade, se está lá dentro, né, aquilo ali, aquele pensamento, isso daí vai contar também na hora lá, essa capacidade de aprender, ela se torna reduzida por esse peso, né, que a pessoa traz ali ao longo da vida, de um sofrimento, de uma crença, né, esse acreditar, né, quando eu falo de crença, é nesse acreditar que essas habilidades, elas não existem, e muitas vezes a pessoa ela nem trabalha para desenvolver mais habilidades, porque ela mesma já acha que não tem aquela habilidade, que algumas coisas é porque outros têm dom para aquilo, e na verdade outros trabalharam muito para muitas vezes estar conseguindo fazer aquilo, né? Leram muito, estudaram muito, e se a própria pessoa ela não consegue acreditar nela, ela vai podando isso, né? Ela nem começa muitas vezes. Então, tem o desejo, muitas vezes, de aprender, mas traz essas sensações. Quem tá aí sentindo, ai, eu acho que eu não aprendo, ai, eu acho que eu não consigo, começa a pensar em tudo isso aqui, ó, que às vezes não é você que tem alguma disfunção no aprendizado, mas simplesmente pode não estar dormindo bem, pode estar cansada, pode estar sobrecarregada, pode estar preocupada, ou preocupado, né, cansado, né, que os homens também acompanham aqui as nossas aulas, preocupado, esgotado, sobrecarregado, né, com a mente cheia, com muitos problemas, ou até dentro de algumas sensações ou situações traumáticas. Então, é muito importante a gente considerar tudo isso.